Vamos esperar acho que até 25 Uhum. para mais alguém vir. Número 22. Boa tarde, Ó, Alexandre. Boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Alexandre, tu tá conseguindo entender o conteúdo? Ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Pode ser do conteúdo, exercício, qualquer coisa que tu não tenha entendido. A gente vai esperar mais 3 minutinhos, caso alguém apareça, e daí depois a gente inicia a aula.
Olá, Cristine. Olá, Boa Natália. tarde, Natália. Boa tarde, Cristine. Olá, Renata. Boa tarde, Renata. Ó, tem bastante gente, já tem 5. Então, pessoal, a gente estava esperando até dar 4h30, para caso alguém chegasse, né? Vocês chegaram, então a gente vai começar a nossa aula de hoje, que é destinada aos exercícios, com esse material de planificações que a gente ia passar na quarta-feira, mas aí, como a aula ia ficar muito longa, a gente decidiu passar hoje, então, tipo, meio que para revisar, assim, sabe? O último conteúdo que a gente viu na quarta-feira. Então, a gente viu as planificações. Agora a gente vai ver mais detalhado os prismas e depois as pirâmides. Cada um deles é composto por uma base e por laterais. No caso dos prismas, eles vão ter uma base superior e uma base inferior, como mostra no desenho. Desculpa. Então, a gente tem a base superior, a base inferior. Naquele desenho azul que aparece, isso, o que o Christian está fazendo agora, mostra a primeira é a base superior e a segunda a base inferior. E como... Desculpa. E como ele é... Eu vou tomar uma água, só um minuto. Muito bem. Como eu estava falando, como ele é um prisma triangular, ele tem triângulo, 3 lados, certo? Então a base dele vai ser um triângulo e as laterais vão ser retângulos, porque... vão ser retângulos, de acordo com o número da nossa base, né? Como são 3 lados, a gente vai ter 3 laterais, certo? Então, essas laterais que mostram ali são as faces laterais que vocês tinham que marcar na quarta-feira. E as bases são... Isso, eu já falei que são 2, exatamente. Deu para entender como é que funciona? Todos os prismas, eles vão ter, então, 2 bases, uma superior e uma inferior. E daí, conforme o número de lados, vai ser o número de laterais que eles têm. Aqui, pessoal, a gente tem 2 representações. Aqui em azul aqui, essa daqui, é a representação tridimensional do prisma triangular, certo? E aqui do lado, nós temos a chamada planificação. Se a gente considerasse esse prisma como uma caixa, a planificação seria quando a gente abrisse essa caixa e esticasse ela. Por exemplo, aqui nós temos a base inferior,
como a Tuane disse, a base é um triângulo, então vão ter 3 laterais, né? Então, se a gente subisse essas 3 laterais, ia fechar uma caixinha, e essa base aqui, a superior, ia tapar ela. Então, como aqui você pode ver que tem a base de cima e a base de baixo, e as 3 laterais, isso pode ser transposto para esse desenho aqui, que é a planificação dessa figura, certo? Então esse Certo. aqui, certo? Então esse aqui é um prisma triangular. Nós temos também o prisma quadrangular, que daí a base dele vai ser um quadrilátero, pode ser tanto um quadrado como um outro retângulo, ou até, ou até um paralelogramo. E aqui a gente tem aqui nós temos a representação do prisma quadrangular, ó, é bem parecido com a caixa que a gente estava utilizando na aula passada, ó, que vocês estavam fazendo atividade. O prisma quadrangular nada mais é que uma caixinha. E aqui vai ter a base quadrangular e os laterais vão ser os retângulos, ó. E aqui é a planificação. A mesma coisa se aplica para um prisma hexagonal. Ó, como esse hexagonal ele vai ter 6 lados. A base tem 6 lados, então vai ter 6 faces laterais, como mostra aqui a planificação. Aqui está a representação tridimensional dele e aqui a planificação. E esses são os prismas. Como a gente pode ver, todos os prismas, todos os prismas retos, as faces laterais deles vão ser retângulos. Se a gente vai ver mais pra frente que se eles forem oblíquos, a face vai ser um paralelogramo, como a gente já tinha até comentado naquela atividade agrupar os sólidos, né? Isso a gente vai especificar mais adiante. Depois dos prismas, nós temos as pirâmides. Isso. E da mesma forma que os prismas, eles também vão ser triangulares, quadrangulares, hexagonal. Ou seja, a base deles elas vão ser as mesmas que a gente tinha nos prismas. Só que a diferença das pirâmides é que elas não vão ter 2 bases. Elas vão ter uma base só. E ela vai ser pontudinha, né? Vai ter um vértice lá em cima em que junta todas as arestas. Isso, como tu disse, nas pirâmides só vai ter uma base, né? O que implica que daí, então, lá nos prismas, nós tínhamos que todas as faces laterais são retângulos. Aqui nas pirâmides, a gente vai ter que todas as faces laterais vão ser triângulos, para sempre ter essa ponta, essa aresta em cima. Certo, pessoal? Certo. Nenhuma dúvida? Certo. Certo? Vamos lá. Então, ó, assim como os prismas, as pirâmides também têm suas planificações. Ó. Aqui nós temos a representação tridimensional de uma pirâmide triangular, né? Triangular porque a base dela é um triângulo. E aqui, nesse caso, ainda especial, é um triângulo equilátero. Ó. Esse aqui. E as laterais vão ser triângulos. Daqui, nesse desenho aqui, nós temos a planificação daquela pirâmide. Ó. Se a gente levantar essas abinhas aqui, ó, junto vai fechar a pirâmide, certo? Mesma coisa aqui na pirâmide quadrangular, ó. É quadrangular porque é um quadrilátero a base dela, até nesse caso é um quadrado. E daí quando a gente sobe essas faces laterais, vai fechar também a pirâmide. Quase toda a representação de uma pirâmide vai ser assim, vai estar a base no meio e vai estar os triângulos abertos, cada um para um lado do polígono da base. Ó. Isso aqui da hexagonal até é bem esquisito, parece uma estrela, ó, mas é a planificação da pirâmide. Ó. Base hexagonal, então a pirâmide é hexagonal. E como a base tem 6 lados, vão ter 6 faces laterais. Certo, gente? É exatamente isso, né? Como a gente tinha falado antes, conforme o número de lados da nossa base, vai ser um número de lados
de laterais, né? Que a gente vai ter. Tipo, não apareceu ali, mas a gente pode usar como exemplo, digamos, uma pirâmide pentagonal. Quantos lados tem a base da pirâmide pentagonal? 5. 5, exatamente. Então, ele vai ter, a pirâmide hexagonal planificada vai ter 5 triângulozinhos ao redor dela. Ou seja, 5 faces laterais, né? Que é uma estrela. Uma estrela. Deu pra entender? Sim, isso aí é tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Então agora a gente vai pra parte, então, um pouquinho mais puxada, mas que é a melhor parte, então, são os exercícios. Aplicar isso daí que a gente tá vendo. Todo mundo tá conseguindo. Eu vou dar um zoom aqui. Pessoal, essa lista aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela é um pouco diferente daquela que tá no Siga. A gente vai substituir ela, tá? Então, ao invés de vocês fazerem aquela do Siga pra botar na tarefa, façam essa daqui. Ele vai enviar pra vocês, ele vai botar, vai substituir ela no Siga, ou se não, a gente vai mandar pra vocês no grupo do WhatsApp, tá? Mas é essa daqui que vocês vão ter que fazer, certo? Eu vou É só parar. essa aí pra fazer, debaixo não precisa? Nessa daqui é tudo isso, ó. Só que a gente trocou um exercício que tem lá e adicionamos outros. Ah, tá. Embora tenha agora mais exercício, tá mais tranquilo de fazer. Não se assusta. Porém, eu vou parar a apresentação aqui, que daí eu vou projetar junto a tua escrita. Tá aparecendo os dois aí, gente? Sim. Sim? Então, beleza, vamos lá. Antes de começar os exercícios, nós temos dois exemplos. Esses exemplos vocês têm que copiar e entregar junto à tarefa, tá? Entra junto com esses exercícios, tá bom? Então vamos lá, ó. No primeiro exemplo. Um poliedro convexo tem 8 faces e 12 vértices. Calcule o número de arestas. Então vamos lá. Então, vocês lembram como é que é a relação de Euler que a gente trabalhou na terça? Alguém aí se habilita? Eu não ouvi bem a pergunta. Vocês lembram qual é aquela relação de Euler que a gente apresentou para vocês na terça-feira? Uma formulazinha lá? Não me lembro. Não lembro? Alguém aí lembra? Mais alguém além do Murilo? Eu lembro. Então diga pra nós aí. É V, não lembro se é menos ou mais F, Mais. igual a mais 2. Isso, muito bem. V mais F igual a mais 2. Aqui numa tela de vocês também às vezes vai aparecer, o A vai estar junto das outras letras, vai estar negativo, tá? Mas as duas fórmulas estão certas, tá bom? Muito bem. No fim, aqui pra mim não aparece quem foi que falou, mas muito obrigado.
Foi a Renata. Renata, então muito obrigado, Renata. Então vamos lá, ó. Nós temos que são 8 faces e 12 vértices. Então agora a gente substitui na relação de Euler. Onde tem V, a gente bota o 12. Onde tem F, a gente bota o 8. A mais 2. Aquele mais 2, a gente já pode passar para o outro lado como menos 2. Ó, com 12 mais 8 menos 2 igual a A. Então, alguém me diz aí quanto que é 12 mais 8 menos 2? 18. 18, muito bem. Então, nós temos que esse polígono vai ter 18 arestas. Então, ó, o que o exercício pedia? Um poliedro convexo tem 8 faces e 12 vértices. Calcule o número de arestas. Nós chegamos que o número de arestas é igual a 18. Só isso, gente, não tem mistério. Entendido como é que foi feito essa? Entendido. Entendido? Escopiei, então, que isso vocês têm que pegar junto da lista, tá? E quando vocês quiserem copiar agora ou tirar um print, vocês me falem que a gente pode esperar um pouquinho vocês copiarem ou se vocês preferem copiar depois. Eu já copiei. Copiou? O- Agora é 40. Quer dizer, agora é 44, é 45, a gente vai pro próximo mas. Vamos dar um minutinho para copiar aí. Então, agora é 45, 46, a gente vai pro segundo exemplo, tá? Podemos seguir adiante então, pessoal? Pode seguir. Podemos? Então vamos lá. Exemplo número 2. Determine o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 5 faces quadrangulares e 6 faces triangulares. Então, ó, ele vai ter 5 faces quadrangulares e 6 faces triangulares. Então, a primeira coisa que tem que definir qual vai ser o número de arestas que esse poliedro vai ter. Então, vamos lá. Uma face quadrangular. Quantas arestas vai ter uma face quadrangular? Uma face só. Tuane, tu pode desenhar para nós aí um quadrilátero? Por obséquio. Ó, a Tuane fez a representação de uma face quadrangular. Quantas arestas vai ter essa face quadrangular ali? 4. 4. Ó, quadrangular, quadra é de 4. Quadra quer dizer 4. Então, então uma face quadrangular vai ter 4 arestas. Ali o exercício diz que nós temos 5 faces quadrangulares. Então a gente tem que multiplicar esse número por 5. Então a primeira coisa que nós temos é que 20 arestas, 4 vezes 5, 20, né?
20 arestas vão ser das faces quadrangulares, certo? Certo. Certo? Então, ó, em seguida o exemplo diz, ó, que temos 6 faces triangulares. Quantas arestas tem uma face triangular? 3. 3, muito bem. Então, ele vai ter 3 arestas para cada face triangular. Mas ali diz que nós temos 6 faces triangulares. Então vai ser 3 vezes 6, que vai dar 18. Então olha só, ali com as informações de quantas faces e de cada tipo tem nesse poliedro, nós chegamos que temos 20 arestas nas faces quadrangulares e 18 arestas nas faces triangulares. Só que quando a gente conta assim, o número de arestas é contado duas vezes. Por exemplo, eu vou ter um quadrado junto de um triângulo, né? Então, uma aresta vai ser tanto do quadrado quanto do triângulo. Então, ela está sendo contada duas vezes. Então, isso aí, Tony, muito obrigado. Ó, como eu estou desenhando ali, ó. Temos um triângulo e um quadrilátero, ó. A mesma aresta faz parte dos dois. Então, quando a gente contar ali, aquela gente está contando duas vezes. Por isso, a gente tem que dividir esse número por dois. Então, o total de arestas desse poliedro vão ser o 20 mais o 18, né? Que eu já tinha conseguido antes, dividido por 2. Quanto que dá 20 mais 18, pessoal? 38. Dividido por 2? 19. 19. Muito bem, Murilo. Então, olha só. Sabendo que 5 faces são quadrangulares e 6 faces são triangulares, nós chegamos que o número total de arestas desse poliedro são 19. Certo? Mas agora, além antes de eu seguir, ficou alguma dúvida nisso, pessoal? Não. Não? E vocês, gurias, estão conseguindo entender bem? Se ficar meio corrido, vocês podem falar para a gente dar uma segurada. Tá conseguindo entender, Alexandre? Sim. Natália? Sim. Cristine? Sim. E Renata? Sim. Tá bom. Tudo bem, então. Bem bonitinho, cada um dizendo sim. Então vamos lá. Então agora a gente sabe o número de arestas, a gente sabe o número de faces, falta a gente descobrir o número de vértices. Então, nós temos agora que aplicar na relação de Euler que a gente viu. Alguém aí diferente me diz aí como é que é a relação de Euler que a gente viu agora há pouco. Não pode ser o mesmo que falou antes. V mais F igual a mais 2. Muito bem, Murilo. Então, ó, vértices, o V é o que a gente descobrir ainda, né? Então o V a gente copia. Faces, a gente já sabe. A gente viu lá que são 5 quadrangulares e 6 triangulares. Então a gente só tem que somar 5 mais 6. Quanto que é 5 mais 6? 11. 11. Então ali onde tem o F a gente bota 11. E as arestas a gente acabou de descobrir que são 19. Então a gente bota, ali onde tem arestas, 19. E copia o mais 2. Então agora, aquele mais 11, a gente passa para o outro lado como menos 11, né? A gente faz a operação inversa. E quanto que dá isso, pessoal? 19 mais 2 menos 11. 10.
10, muito bem. 19 mais 2, 21, menos 11, 10. E assim a gente descobriu que esse poliedro, que a gente só sabia as faces e seus tipos, vai ter 19 arestas e 10 vértices. E está feito o exemplo 2. É bem simples. Às vezes parece um pouco trabalhoso, porque tem algumas etapas a mais, mas é bem tranquilo de fazer. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Eu entendi. Entendeu? Então, ó, esses dois exemplos aí, que é coisa que vocês vão dar um tempinho para vocês copiarem aí. Não sei se, não sei se está aparecendo inteiro aqui na minha tela. Não tá, acho que tá, Tony. Então vocês copiem aí, vou dar um minutinho para vocês copiarem, para depois a gente ver quais exercícios já dá pra gente fazer, certo? Agora 54, quando virar 55, a gente segue. Podemos seguir então, pessoal? Pode. Ó, Sim. então, nessa lista aqui, ó, que a gente deixou lá para vocês como tarefa, tem, tem 7 atividades aqui para vocês fazerem. Elas vão seguir bem o que a gente acabou de trabalhar, ó. Por exemplo, nesse primeiro, determine o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. Então, é só você usar a relação de Euler e substituir o número de arestas e o número de vértices, que daí vocês vão achar o número de faces, que é o que esse exercício pede, ó. Determine o número de faces, certo? Certo. A segunda aqui também, ó, mesma coisa. Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então, vocês têm as faces, têm os vértices. Pela relação de Euler lá, vocês conseguem achar o número de arestas. Bem tranquilo esse também, pessoal. Aqui o 182 aqui. Esse aqui vocês têm que prestar atenção num detalhe, ó. Num poliedro convexo de 10 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Quantas faces vai ter esse poliedro? Então, tu pode montar aí para nós essa? Cento e oitenta e dois. Então, ali o exemplo, o enunciado fala que existem 10 arestas. Então, nosso A é igual a 10. E que o número de faces é igual ao número de vértices. Então, F é igual a V. Como é que a gente vai fazer isso? Então, lá na relação de Euler, a gente tem V mais F igual a mais 2, certo? Então, se F é igual a V, ou V é igual a F, a gente pode botar onde tem F, o V. Então, o primeiro V a gente copia, e ali o F a gente substitui por V. Então vai ficar V mais V, certo? Daí, ali o número de arestas a gente sabe que são 10, mais 2. V mais V a gente sabe que é 2V, e 10 mais 2, 12. Então agora o resto vocês fazem, pessoal. É só
Só passar ali que vocês vão descobrir o número de vértices. Mas o exercício, ele quer saber o número de faces. Mas se o número de vértices é o mesmo número de faces, o resultado dessa conta vai ser a resposta final. Só vocês têm que lembrar de botar depois que assim como o V vai ser igual a esse número, o F também vai ser igual, porque é o que está definido lá no exercício. Entendido, Pedro? Alguma dúvida? Entendido. Entendido? Alguém quer algum tempinho para copiar essa parte aí ou dá para seguir adiante? Eu já copiei. Já? Alexandre, Tranquilo, pode seguir. tranquilo? As gurias aí também? Cristine, Renata, Natália, Tudo Sim, certo. tranquilo. tranquilo? Então vamos lá, 183. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces desse poliedro. Então, a gente tem que saber qual é o número de faces. É isso que o problema quer. Descobrir o F. Só que a gente tem uma informação bem importante. Ó. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. O que quer dizer excede? Se ele excede, ele está somando. Então o A vai ser a mesma coisa que 6 mais V. Porque ó, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Por exemplo, não sei se é essa a resposta, mas se o número de vértices fosse 10, então o A, que excede 6 unidades, ia ser 16, porque é 10 mais 16, certo? Não estou dizendo que é 10, não sei quanto que é o número de vértices, mas, mas é isso que eu estou tentando usar como exemplo para explicar para você se quer se excede que diz a lei, certo? Certo. Certo? Então agora é só substituir na relação. Nós temos que V mais F é igual a A mais 2, né? O V mais F não sabe ainda, então a gente só copia. E o A gente sabe que é 6 mais V mais 2. Agora, a partir daí, vocês conseguem fazer, ó, pelas chamadas manipulações matemáticas, mas passando umas coisas para o lado, umas coisas para o outro ali, ó, deixando letra para um lado e número para o outro. Vocês vão ver que algumas coisas vão ser canceladas, e daí vocês vão conseguir descobrir o número de faces. Certo? Certo. Certo? Então é isso. 183 tá feita aí. Só seguirem adiante. Então vamos lá. 184. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares é igual a 5. Esse é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai montando junto. Então, ó, a gente sabe que esse poliedro é formado por faces quadrangulares e por faces triangulares, né? Aqui ele quer saber quantos são esses números de face. Então, ele não sabe esse número, a gente sabe os tipos delas. Então, vai ser ali as quadrangulares mais as triangulares, né? A gente sabe que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, o A vai ser igual a 4T. Um T minúsculo, sabe? Ou um próprio triângulozinho. Porque só vem representar que esse T são as faces triangulares. O T significa o número de faces que vão ser triângulos, certo?
E que o número de faces quadrangulares é igual a 5. Então, nós vamos ter... A gente já pode dizer, então, ali, ó, que 5 dessas faces vão ser quadrangulares. Então, se 5 faces são quadrangulares, a gente multiplica 5 por 4, vai dar 20. Deixa eu tua travou ali. Vou esperar ela voltar ali pra ela mostrar pra nós. Voltei, gente, desculpa. O celular travou. Bastante acontece. Então, ó, onde a gente é parado. Nós temos que 4 faces são triangulares, né? Na verdade, não. Sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces quadrangulares. Por isso ali, 4t, né? E que o número de faces quadrangulares é igual a 5. Então a gente já vai saber que o quadradinho ali, ou um Q, se vocês quiserem usar, vai ser igual a 5. Só que se a gente sabe que tem 5 faces quadrangulares, a gente multiplicar esses 5 por 4, vamos ter 20. Então o número de arestas vai ser 20. O número de arestas dessas quadrangulares, né? Então, o número total de arestas vai ser esse 20. Não. O número de arestas vai ser o 20, que é igual aos 4t, né? Que ele diz que sabemos que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, aquele 4, a gente pode passar dividindo, né? Está multiplicando para passar dividindo. E com isso, vocês vão descobrir qual é o número de faces triangulares. Daí, ó, a gente já sabe que esse poliedro é formado pela soma de faces quadrangulares e triangulares. O problema já dá que 5 delas são quadrangulares. Depois descobre quantas faces vão ser triangulares. A resposta final vai ser a soma desse número, vai ser o 5 mais que vocês vão achar ali. Certo? Gente, só um pouquinho aqui. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida nesses que a gente fez? Ou vocês já tinham feito eles? Se já tinham feito, foi mais ou menos assim? Sim, tá tranquilo. Tá bom.
Voltei a te explicar aqui. Então, com isso já conseguem fazer a 134, certo? Então, ó, a 185. Não repare no barulho dos cachorros, gente. Então, ó, um poliedro convexo tem 11 vértices. O número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares e uma face é pentagonal. Calcule o número de faces desse poliedro. Então, ó, a primeira informação é que são 11 vértices, né? Tem lá que V é igual a 11. A segunda é que o número de faces quadrangulares é igual ao número de faces triangulares. Então, ali, ó, F quadradinho é igual a F triângulozinho. E também que nós temos uma face que é pentagonal, certo? Então, nós temos mais uma face pentagonal. Então, deve ser um pentágonozinho. Isso aí é igual a uma face. Então, como a gente vai fazer, ó? A gente tinha visto antes lá como é que a gente chega no número de arestas, né? Então, as arestas são igual, é igual. Então, A igual. E a gente sabe que se uma face é quadrangular, ela vai ter 4 arestas. Então, vai ser 4Q. E se uma face é triangular, vão ser 3 arestas. Só que a gente sabe que o T e o Q, ou o quadrado e o triângulo, têm o mesmo valor. Então, ao invés de botar 3T, nós vamos botar mais 3Q. Isso ali, ó. Q igual a T. Então, vai ficar 4Q mais 3Q. E também a gente tem que o número de... Como a gente tem uma face pentagonal, a gente já sabe que é uma. Então, essa face... Não travou, Tony. Então, essa face pentagonal vão ter 5 arestas. Então, a gente bota mais 5. Tudo isso é dividido por 2, né? A gente viu que quando a gente soma as arestas faces, a gente tem que dividir por 2 no final. Então, ó, a gente soma ali 4Q mais 3Q. Tudo sobre 2. Então, isso aí a gente vai usar para saber, esse aí seria o nosso número de arestas, certo? Então, agora, a gente tem que substituir lá na relação de Euler. Os V a gente sabe que é 11, né? E o F, como a gente vai descobrir quanto que é o F? Que é o número de faces. A gente tem ali, ó, tem que o mesmo número de arestas, quer dizer, o mesmo número, opa, tô lendo errado. O mesmo número de faces triangulares é o mesmo número de faces quadrangulares. Então, se para cada uma face quadrangular, nós vamos ter uma face triangular. Ele pode botar como 2Q. Mais uma face pentagonal. Então, o F vai ser 2Q mais 1. Entendido, gente? Isso parece meio confuso assim, mas como as faces quadrangulares são iguais às triangulares, para cada quadrado que tem ali vai ter um triângulo. Então,
a gente bota 2Q, certo? E mais um, aquele 1 por quê? Porque tem uma face que é pentagonal, então, como já sabe quantas faces pentagonais são, então é só um. A gente Então, pode pensar também, desculpa ter cortado aqui, só não, para pode falar, complementar, pode falar. que, tipo assim, ó, a gente vai ter que, para descobrir o valor dessas faces aqui, a gente vai somar essa face com essa face com essa face. Como o quadrado, as faces quadrangulares, perdão, e as faces triangulares são iguais, a gente teria, peraí, vou botar atenção aqui, ó, as faces quadrangulares mais as triangulares mais as pentagonais. As faces quadrangulares e triangulares são iguais. Mas a gente poderia ter, tipo assim, como elas são iguais, a gente vai substituir as duas por quê, né? Porque elas são iguais. Mais as pentagonais, que a gente sabe que é 1. E esse Q mais Q vai chegar em 2Q mais 1, que foi o que a gente chegou agora. Isso, muito bem, tu ajudou. Deu para clarear bem melhor agora. Então, a gente sabe que V é igual a 11, como a Tony já botou ali, e que o F é 2Q mais 1. Igual. As arestas, a gente chegou lá na relação, que ela é 7Q mais 5 sobre 2. E mais o 2. Então agora a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum de tudo entre 2 e 1 dos dois lados dessa equação. Então, ali 2 por 1 dá 2, que daí vezes 11 vai dar 22. Isso. Duas vezes ali o 2Q mais 1. O 7Q mais 5 fica igual, porque ele já tem o 2 embaixo, né? E o mais 2 também vai ser multiplicado por 2. Então agora, como essa fração já pode cancelar, né? Porque ela foi feita dos dois lados. Então vai ficar 2 vezes 11, 22. Acho que a Tony caiu de novo ali, gente. Voltou. Voltou. Ó, a Tony ali fez uma distributiva do 2, ó. Aí ficou 2 vezes 2Q, 4Q. E 2 vezes mais 1, mais 2. Igual. 7Q mais 5, mais 4. E é isso agora. Vocês vão passar a letra para um lado e o número para o outro. E no final vocês vão achar o valor de Q. Viu, Tony? Ali tu botou mais 7Q. Oh, perdão. Obrigada. Capaz. Dali, como era mais, veio menos, tá, pessoal? Então assim, vocês vão conseguir achar o valor de Q. Então, como o exercício quer saber lá no início, ó, calcule o número de faces desse poliedro, ali a Tony tinha botado, ó, que F é igual a 2Q mais 1. Então, quando vocês acharem esse valor Q, vocês substituem ali na fórmula com F. E daí vocês vão chegar na resposta final. Certo? Não ficou muito confuso? Alexandre, Murilo, Natália, Renata, tudo certo? Tranquilo. Tranquilo? Vocês querem algum tempinho para copiar? É bastante coisa, né? Depois desse tem só mais um, daí nós encerramos a aula. Então, ó, quando dá 17 e 19, a gente vai pro último daí. Certo?
Então vamos lá. Para finalizar agora. 186. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro de 20 arestas e 10 vértices. Então, ó, ele quer saber o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares. Então, o F vai ser o que ele quer saber, né? Só que o nosso F é formado pelas triangulares mais as quadrangulares. Então, isso aí essas informações a gente vai reservar, certo? Tem uma receita. Então, nós temos ali o número de arestas e o número de vértices. Então, ó, arestas são 20 e os vértices são 10. Então, a primeira coisa que a gente faz é já botar isso lá na relação de Euler. Temos lá V mais F igual a A mais 2. V a gente sabe que é 10. O F a gente vai descobrir. O A, 20 mais 2. Então, ó, o mais 10 a gente passa para lá com o menos 10. 20 mais 2 menos 10. E quanto que dá isso, gente? Doze. 12. 20 mais 2, 22. Menos 10, 12. Muito bem. Então, nós temos a informação que F é igual a 12, né? Isso é muito importante. Ó, lá em cima a gente já visto que o número de faces triangulares mais o número de faces quadrangulares vai ser o total do número de faces. Então a gente tem ali que os triângulos mais os quadrados vão estar 12, certo? Então, essa aí é a nossa primeira informação importante. Agora a segunda. A gente sabe que são faces triangulares e quadrangulares. Para cada face triangular, vão ter 3 arestas, certo? Então vamos ter 3 arestas. Então vamos ter 3. Seria, acho que 3F quadradinho. Isso, 3T. Acho que ali tinha que ser um ato ali. Não, o outro ali. Onde? Desculpa. Ali onde tu botou F grande, acho que tinha que ser um A. Tá. Certo. E aqui tem. Isso. Esse Tzinho pequenininho aí é a mesma coisa que o F triângulo lá, gente. E também, para cada face quadrangular, nós vamos ter 4 arestas. Então, o A também vai ser igual a 4Q. Então, na verdade, o nosso A, que a gente tinha antes lá na nossa relação, a gente soma isso daí, ó. Então vai ficar 3T mais 4Q. E como a gente somou A mais A, fica 2A. A gente somou essas informações. Então nós temos que 2A é igual a 3T mais 4Q. O a gente sabe que é 20. Então a gente bota 2 vezes 20 igual a 3T mais 4Q. 2 vezes 20 é 40. Então agora a gente tem que 40 é igual a 3T mais 4K. 4Q, desculpa. E antes a gente tinha visto também que o T mais Q é igual a 12. Ó, T mais Q, botando ali, é igual a 12. Então, a gente tem duas informações e a gente vai botar isso num sistema de equações. Vocês viram como é que faz sistema de equação já?
Alguém de vocês já viu aí esse tipo de exercício que a Tony botou ali com duas equações unidas por chave? Lá no 7º, 8º ano, não tenho certeza qual é o ano correto disso, mas a gente aprende, talvez não dessa forma que eu tenha colocado aqui, tipo, só passado assim por mostrar, sabe? Mas a gente vê como a gente resolve sistemas de equações. Ou a gente pode pensar de outro jeito também. A gente tem T e Q nos dois, certo? A gente pode isolar um desses termos aqui e substituir aqui embaixo. Isso, esse é o chamado método da substituição, né, Tony? Isso. Então, ó, como a Tony falou, para a gente clarear um pouco as ideias, a gente tem ali que T mais Q igual a 12, a gente pode isolar o T. Então, o 12 a gente copia, e o Q que era mais passa menos. Então, agora a gente tem que T é igual a 12 menos Q. Então, a gente pega a outra equação e substitui. Ó, o T virou 12 menos Q. E o restante a gente copia. Então, ó, agora a gente aplica a distributiva ali daquele 3. Então, 3 vezes 12, 36, né? E menos 3Q mais 4Q igual a 40. Então, ó, menos 3Q mais 4Q fica só o Q. E o 36 a gente passa para lá como menos 36. Então, a gente chegou aí que Q é igual a 40 menos 36 dá quanto? 4. 4, muito bem. A gente chegou que o Q é 4. Então, se o Q é 4, e a gente tinha visto que T é igual a 12 menos Q, a gente substitui. Então, ali, ó, T igual a 12 menos Q, na verdade vai ser 12 menos 4, não é? Acho que a travou. Só um instantinho, pessoal. Mas só para finalizar. Opa, agora saiu ali. Tá, mas a gente tinha ali, né? Vou seguir aqui, ó. Que T era igual a 12 menos Q. A gente viu que o Q era 4, né? Então o T fica igual a 12 menos 4. Quanto que é 12 menos 4? 8. 8, muito bem. Então, se o T é igual a 8 e o Q é igual a 4, a gente tinha lá que o número de faces era igual a T mais... Não, a gente já tinha lá que 12, né? Era isso. Ó, 12 é igual. O T a gente sabe que é 8 e o Q é 4. Então, fechou. O exercício queria saber o número de faces triangulares. Então, é esse número T. E quanto é o número de faces quadrangulares, que é esse número Q. Então, no fim, isso aqui a gente fez todo, né? Mas
A resposta final é isso. Vão ser 8 faces triangulares e 4 faces quadrangulares. E é isso. Ficou alguma dúvida nesse último, pessoal? Eu já tinha feito todo o trabalho conforme a professora cadastrou no Siga. E daí eu já ia Bom. enviar, né, por sinal. Daí, e como os colegas sempre vão no que está cadastrado no Siga, e como a tarefa é para domingo, tem que fazer mesmo aqueles exemplos, não dá para deixar para semana que vem. Só uma ideia, né? Porque eu acho que o pessoal não vai ver muito. Aham. Na verdade, a gente vai substituir a tarefa no Siga, mas. Porque naquela que ela no Siga tem uma questão lá que ela é bem complicadinha, sabe? Daí a gente tinha pensado em trocar ela e botar esses outros exemplos. Mas qualquer coisa e não conseguir trocar, não vai estar errado quem mandar aquela feita, sabe? Mas de preferência quem puder fazer essa, fica Tipo, melhor. eu, por exemplo, eu não gosto de fazer no final de semana minhas tarefas. Daí, tipo, eu fiz tudo agora de tarde pra, tipo, agora de noite eu estar liberada e aproveitar meu final de semana. Deixei tudo pronto as tarefas. Daí, É tipo, assim que tem que fazer mesmo. eu teria que fazer de novo daí. Não, mas qualquer coisa tu posta o que tu fez. Tu já postou lá ou tu não postou ainda? Não postei, mas, tipo, eu fiquei pensando nos meus colegas que não participam das aulas também. Acho que eles não iriam ver também. Que Aham. tem 9, né, que tá diferente. É, tipo, o que tu trouxe é válido. A gente vai ver. A gente bota no grupo. Quem tá pensando em botar essa atividade ali no grupo e no Siga substituir, sabe? Mas daí se alguém mandasse a anterior ou essa, as duas são válidas, sabe? Tá bom, então eu vou enviar essa que eu já fiz. Isso, se tu já fez, já envia daí. Não ficou nenhuma dúvida, fez tudo certo, daí já pode enviar. Tawane, Tuane, eu te enviei uma mensagem no WhatsApp, depois tu olha lá. Eu já ia falar dela agora. Posso te responder por aqui? Aí Pode os sim. outros colegas que talvez tenham a mesma dúvida, né? Aí a gente já responde. Ela me mandou, Christian, uma foto sobre uma questão da atividade que a gente fez quarta-feira. Eu esqueci o nome da tarefa, mas é a Tá. que a gente fez quarta-feira. E daí é a pergunta que diz o seguinte: qual figura plana visualiza, né, no caso vocês visualizam na lateral da embalagem? Figura plana é aquela que a gente estudou na última semana antes do recesso, ou seja, todas as figuras que tipo, a gente consegue desenhar assim numa folha, digamos, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, todas essas que a gente estudou na semana antes do recesso são figuras planas. Então, eu não lembro direito qual é, se a gente estava falando de prisma ou pirâmide nessa questão, mas se a gente viu hoje também que quando ele é um prisma, a face lateral dele é igual a um quadrilátero, pode ser tanto um retângulo quanto um paralelogramo. E quando é uma pirâmide, a face lateral dele é um triângulo. Respondi? Sim, eu não tinha entendido o porquê da palavra embalagem ali, sabe? É que a embalagem seria Tá. o que vocês teriam levado para aula, né? Tipo, ou a caixinha de remédio, ou a caixinha de. A caixinha que vocês levaram, sabe? Ah, tá. Então, tipo, dá pra botar retângulo. Isso, é retângulo mesmo. Exatamente. Como a gente trabalhou todas as caixas eram prismas, né? Então vai ser retângulo ali, sim. Muito bem. O restante do pessoal ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Alexandre, Murilo, tudo certo nas atividades? E eu só perdi um pouco da explicação das 184 porque eu tive que abrir a porta. Daí eu não entendi como é que faz o final ali. Vamos ver. Tem ainda a folhinha aí, Tony? Tem, 134? vou pegar.
Eu vou sair que já tá no meu horário, tá? Até terça. Até terça, Renata. Obrigado pela participação. Bom final de Bom final de semana pra semana. vocês. Obrigado. Te também, igualmente. Obrigada igualmente. Tu ainda essa aí, tu fala, porque daí se eu falar não vai aparecer na gravação depois o escrito. Ah, é verdade. Então, a 184, deixa eu só pegar o enunciado dela aqui. Ela pedia pra gente calcular o número de faces do poliedro, certo? Aí a gente tinha então que o número de faces quadrangulares mais o número de faces triangulares era igual ao número de faces total, certo? Ele já tinha nos dado que o número de faces quadrangulares era igual a 5. Então aqui no quadradinho eu coloquei 5. E o triângulo eu substituí por t, que seria tipo a inicial, sabe? Então ele ainda tinha nos dito que as arestas eram 4 vezes, né, o quádruplo do número de faces triangulares. Então, eu coloquei 4t. E a gente viu que o número de faces quadrangulares era 5. E quando a gente fala numa face quadrangular, uma face quadrangular, ela tem 4 arestas. Então, a gente multiplicou 4 pelo número de faces quadrangulares que a gente tinha, que era 5. E daí a gente chegou em 20 arestas quadrangulares. Então, aqui no lugarzinho desse A, eu coloquei 20 e o 4t, que eram as faces triangulares, eu copiei. Aí a gente descobre aqui, isolando, né, passando o 4 dividindo aqui, a gente vai descobrir o valor do número desse t. Aí, o valor... Ai, peraí. Aqui, quanto é que dá 20 dividido por 4? 5. 5, exatamente. Então, o t vai ser 5. E agora, como ele pedia para achar o número de faces, a gente já tinha que as quadrangulares eram iguais a 5. Agora, a gente precisa só substituir o valor do t que a gente achou aqui para encontrar o número de faces totais. Ou seja, vai ficar 5 mais 5. E o resultado disso daqui vai ser igual ao número de faces que ele pediu no exercício. Deu para entender? Agora entendi. Tá bom. Viu? Só me mostra todo o cálculo aí pra mim copiar ligeirinho. Eu risquei aqui por cima, mas é sem esse Q aqui, ó. Sem essa parte aqui. É essa parte que tá em roxinho aqui, ó. Opa, o T vai junto. Aqui. Viu? E ali na 185, a última expressão ali. Aí, nessa expressão Não, aqui, não tá tu acha o aparecendo valor. Oi? toda a expressão.
Tá aparecendo só a metade da expressão. A última. Sério? E se eu colocar mais pra cá? Ajuda? Eu ia apresentar a tua tela que tu aí talvez pegasse inteira. Aí, E a agora minha tá. Ah, tá. Aí aqui tu vai descobrir o valor do Q, né? Aí tu precisa substituir aqui no valor das faces, ó, que a gente tinha aqui 2Q mais 1 era igual ao valor de faces. E como ele quer o número das faces, tu descobre o Q aqui e substitui aqui, e daí tu encontra o número das faces. vai dar um número negativo? Peraí, deixa eu pegar uma caneta diferente. A gente tem aqui 4 menos 7Q. Multiplicar por menos 1, tá. Agora lembro. Isso, Ah, tá. Então é isso mesmo. é isso. Obrigado. De nada. A gente que Eu agradece. passo também pra isso. Bom final de semana pra vocês. Obrigada. Igualmente, Modelo. Também. Obrigado. Até semana que terça. vem. Até semana que vem.